Olá, meus amores, como que vocês estão? Tudo bem? Resolvi gravar alguns vídeos aqui, porque eu não tava postando tanto. E hoje o tema é bem interessante. Não sei se vocês já sabem, mas eu sou testemunha de Jeová. E tem algumas pessoas que sabem e outras não. Então eu resolvi fazer um vídeo. Geralmente quem me segue no Instagram, que é ymari_lopes, tudo junto, posto bastante coisa, né, sobre testemunho de Jeová, né, congressos, assembleias, que são os nossos eventos aí, pra gente aprender mais sobre a Bíblia, estar com os irmãos juntos, né? E são eventos especiais pra gente que é testemunho de Jeová e também pros visitantes, estudantes e todos que estão presentes lá, né? Mas principalmente para nós, porque a gente já tem esse hábito de sempre estar presente, então são temas diferentes, né? E é tudo baseado na Bíblia, então a gente fica muito feliz de estar lá todos os anos, né? E nas assembleias, congressos, enfim. Então vamos lá, gente. Como eu já falei, sou testemunha de Jeová. Eu vou contar um pouco da minha história como testemunha de Jeová, como que tudo começou. Minha mãe, Dona Maria, me levou para assistir às reuniões, porque uma vizinha que era vizinha nossa muito próxima, Ivone, que me viu crescer, inclusive, ela começou a estudar a Bíblia, e como ela era muito amiga da minha mãe, da minha família, ela convidou minha mãe para ir na reunião. E eu lembro que minha mãe, ela frequentava a Assembleia de Deus, a gente ia com ela, dormia e acordava com gritaria e tudo. Não é nenhuma crítica, tá, gente? É só um acontecimento mesmo. E aí eu lembro que a gente ia, frequentava as duas, a Assembleia de Deus e o Testemunho de Jeová. Tinha 5 anos na época, minha irmã tinha 6 anos. Meu pai não frequentava, era muito opositor, assim, opositor no sentido de que ele gostava de crente, né, ele achava que era besteira, enfim, né. E aí, gente, eu lembro que a gente continuou indo, estudando a Bíblia. Eu tinha uma instrutora que ia toda semana na minha casa me ensinar sobre a Bíblia, inclusive, primeiro foi a Ivone, depois passou para a Lívia e passou para outras, né. Algumas casaram, mudaram de cidades, né. Na época a gente morava no Maranhão, em Timon, Maranhão, e foi muito gratificante aprender a verdade desde cedo. Não foi uma prisão, né? Algumas pessoas falam assim, você deve se arrepender. Não me arrependo nem um pingo. Por que eu não me arrependo? Eu vi que era um bom caminho, fiz boas amizades, eu decidi e eu sinto paz toda vez que eu entro no Salão do Reino, toda vez que eu leio a Bíblia e sei que o nome de Deus é Jeová. Então é algo que me deixa muito feliz, né? Eu me sinto bem. Desde pequeno eu senti isso. Então eu realmente não cheguei só para dizer eu vou pro Salão do Reino. Eu cheguei realmente a fazer amizade com Jeová, Deus, como uma pessoa real para mim. Eu desenvolvi uma relação pessoal com Jeová. E eu não me vejo fora dessa relação com ele, né? Então, para mim, viver dentro das orientações, princípios bíblicos é algo que é gratificante para mim e me deixa muito feliz e com paz interior. Enfim, gente, continuando, né? O primeiro contato foi com a Ivone, que ela continua sendo testemunha de Jeová. Vou deixar fotos aí do lado da minha amiga. E algumas pessoas perguntam assim: você teve dificuldades ou dúvidas no começo? Bom, gente, nunca tive dúvidas, né? Eu sempre procurei pesquisar por mim mesma, saber por que eu estava estudando a Bíblia. Minha mãe nunca me obrigou, apesar de eu ser uma criança. Sempre fui muito quieta, caseira, então quando eu estudava a Bíblia, eu lembro que eu fazia muitas perguntas para minha instrutora, procurava entender a fundo mesmo o que eu lia na Bíblia, né? Tanto é que minha mãe, ela não é testemunha de Jeová, né? E eu continuei sendo, né? Comecei na pregação a sair de casa em casa com 9 anos. A gente faz uma consideração de preferência com 2 anciãos, ou 3, depende da congregação. E tem um livro, né, que tem algumas perguntas bíblicas para eles analisarem se a gente tá preparado mesmo ali para poder pregar as pessoas, né?
se a gente já desenvolveu esse amor forte por Jeová para passar não as nossas orientações, nossos pontos de vista que a gente pensa mais do que Jeová pensa, né? Então eles querem saber se a gente realmente conhece os princípios bíblicos, se a gente estuda a Bíblia mesmo, né? Para poder passar o que a Bíblia ensina, não o que a gente ensina, não pensamentos de homens, né? Outra pergunta que me fizeram é como que é a minha rotina como testemunho de Jeová? Reuniões, estudo da Bíblia, pregação. Enfim, gente, rotina de reuniões. Eu lembro que quando a gente começou ali em 2000, lá no Maranhão, a gente tinha reunião 3 vezes na semana. Terça-feira era o estudo de livro, geralmente era na casa de algum irmão, um grupo pequeno, dividia a congregação em um grupo mais ou menos de 20 irmãos, e a gente ia se reunir nesse estudo de livro na casa de um irmão. E era muito bom, a gente se chegava bastante, e depois do estudo, sempre a gente fazia alguma recreaçãozinha, comia alguma coisa gostosinha, conversava, era muito bom, né? E ainda em Maranhão, que era interior, melhor ainda, né? Que as pessoas são muito queridas também. Aí, quinta-feira ou quarta-feira, era a nossa reunião de meio de semana, onde tinha as partes, onde os irmãos sobem na tribuna, fazem partes ali. E as irmãs também podem fazer partes. Tinha também uma parte relacionada às necessidades da congregação, né? Onde passava necessidades locais e tudo. Não mudou muito. E a única coisa que alterou é que a gente agora tem estudo de livro, essa reunião que era na quarta ou quinta, tudo junto hoje em dia. Então, simplificou pra gente poder ter um tempo a mais estudando com a nossa família, né? Ali fazendo a nossa adoração em família ou estudo pessoal, né? Mais tempo para isso. Então, reduziu esse tempo. A gente tinha mais uma reunião, diminuiu uma reunião pra gente ter apenas um dia na semana para ir no Salão do Reino ali com os nossos irmãos, mas nos outros dias a gente se organizar para estudar mais a Bíblia com a nossa família, o pessoal, enfim, né? E o meu estudo da Bíblia, como eu já falei para vocês, eu trabalho na Drogazil. Atualmente eu sou supervisora. Então, meu tempo é muito corrido e ainda estudo, né? Faço faculdade à noite. Não tá sendo todos os dias. Mas, geralmente, dia de que eu não tenho aula, dia de quarta, dia de final de semana, eu procuro ler a Bíblia. A gente tem o Examine as Escrituras, que é um texto diário pra gente todos os dias. E a gente eu considero em família com a minha mãe, eu leio pra ela. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o mais fácil, mas como eu deixo no celular, então a gente baixa no JW Library. Mas é um livro mais ou menos parecido com esse. E ele tem os textos diários, ó. Tá vendo? E explicação pra gente poder raciocinar a base das escrituras. Todos os dias da semana. E é muito bom, procuro ler geralmente de manhã. Continuando, gente. Pregação. A gente tem pregação até bastante vezes na semana. E eu costumo ir mais quando eu tô de folga. A nossa reunião é domingo de manhã. Mas eu trabalho às vezes domingo de manhã. Mas quando eu vou, sempre depois da reunião, eu procuro apoiar. Tá? E quando eu não consigo assistir na minha congregação, eu procuro assistir em outras. Porque no nosso salão, por exemplo, que é próximo de casa, tem 3 congregações. Então é terça, quarta e quinta. Então quando eu não consigo ir quarta, às vezes eu vou a quinta-feira ou assisto pelo Zoom, que é uma outra forma da gente não perder as reuniões, que para mim é muito importante e também fortalece minha fé, tá? O que ser testemunha de Jeová mudou na sua vida? Eu acho que só aperfeiçoou, né? Porque na minha escola, quando eu era adolescente, criança, sempre fui muito esforçada. Então, era uma das melhores alunas. E eu lembro que, além dos meus pais terem me ensinado isso, eu também aprendi muito cedo na organização, ali como testemunho de Jeová, estudante, a ser uma pessoa equilibrada, tá sempre lendo, né? Raciocinar. Então, nunca aceitar o que os outros falar, mas
sempre ser uma pessoa questionadora para saber se realmente procede uma informação. Então, sempre fui desse tipo, não só pela educação que meus pais me deram, mas também pelos valores que eu aprendi dentro da minha religião, obviamente, né? Como testemunha de Jeová. Aprendi também a fazer escolhas razoáveis, ser uma pessoa mais equilibrada. Obviamente que eu era adolescente, eu tinha desejos, anseios, né? Como todo adolescente, sair, namorar, se divertir, mas com base na Bíblia, como a gente sempre faz, né? Ora a Jeová antes de tomar alguma decisão, escolha, e sempre analisa o que a Bíblia ensina. Então, eu posso dizer que eu fui uma pessoa bem equilibrada, e não que não tenha errado, né? Todos nós erramos, obviamente, mas eu pude não sentir o sofrimento de ter errado por não ter considerado o que a Bíblia ensina. Então, foi uma coisa muito boa para minha vida, sem dúvidas. Sobre amizades, eu sempre tive as melhores amizades. Não em questão financeira, por ter isso e aquilo, né? Porque é uma das coisas que a gente não olha, obviamente. A gente vê se a pessoa tem honestidade, tem a moral, é uma pessoa limpa, trabalhadora, esforçada, né? As nossas amizades, elas são baseadas no amor a Jeová. Porque, consequentemente, se a gente ama Jeová, a gente vai procurar não desagradá-lo e fazer as coisas corretamente. Então, as nossas amizades são baseadas nisso. E, consequentemente, a gente tem boas companhias, né? Porque vocês devem concordar comigo que pessoas que estão preocupadas com o que Deus ensina, elas se esforçam em ser boas pessoas, né? Porque elas não querem desagradar a sua amizade maior que Jeová. E também me deu bastante força espiritual, porque como vocês já sabem, minha mãe é muito doente, tem retinose pigmentar, ela não enxerga. Então, é bem complicado, ela não tem renda, sustenta a família praticamente sozinha, meu irmão tá desempregado, meu pai mora longe, não tem ajuda deles, né? E os irmãos ajudam a gente na medida do possível, porque cada um tem também os seus gastos. A gente não recebe dízimo de religião nem nada do tipo, as nossas doações são voluntárias, né? E eu posso dizer que os irmãos, tanto do Maranhão como daqui de São Paulo, me ajudaram bastante, tanto em questão emocional, moral e também financeira, tá? Eu que não gosto de depender de ninguém, né? Mas quando a gente teve apuros, aí eles nos ajudaram muito, muito mesmo, né? Então sou muito grata, obviamente. Algumas perguntas bem comuns, que eu vou fazer algum vídeo sobre isso mais à frente, né? Como que a gente lida com quem tem preconceito? Preconceito é uma ideia que a pessoa preconcebe antes de conhecer, então a gente lida bem com isso, né? A gente sempre procura mostrar o nosso melhor para as pessoas, né? Para que elas vejam que a gente serve a um Deus que não tem preconceito com outras religiões, né? Que é razoável, equilibrado, flexível. Então a gente procura mostrar que a gente está ali não para discutir quem é o melhor, quem é o pior, mas para louvar Jeová, né? Que é o mais importante. E como que é a pregação nas casas ou ruas, né? A pregação de casa em casa, como eu falei para vocês, eu me tornei publicadora não batizada por escolha própria, tá? Com 9 anos de idade. E eu ia pro campo com uma vizinha, que era muito amiga da minha mãe, que ela se responsabilizava, mas minha mãe já sabia que eu tinha muito juízo, né? Então ela ia me pegar em casa, os irmãos me deixavam em casa. Então por isso que meu pai não chiava muito assim. Ele tinha raiva, óbvio, né? E tinha preocupação também, porque eu era muito nova pra ficar saindo de casa em casa, assim, né? Talvez ele tinha medo do que podia acontecer, né? Por ser perigoso, eu menina sozinha ali. Ele achava que eu ficava sozinha, então ele não entendia muito bem, né? Apesar da gente ter explicado, eu tinha um pouco de, que eu posso dizer, medo que não deixava ele enxergar como que funcionavam as coisas. Mas enfim. Nas ruas, então de casa em casa a gente chega. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente primeiro anda nas ruas, ali por volta do território da gente prega, esperando ficar um pouquinho mais tarde para não acordar as pessoas, não ser incomodativo, né? E aí depois, mais ou menos
de uns 40 minutos que a gente fica numa pregação ali na rua mesmo, a gente começa a bater nas portas, né? A gente observa se tá aberto, meio fechado. A gente tenta ser o mais discreto possível para não incomodar as pessoas, né? Também, se a gente nota que elas estão ocupadas, a gente não fica ali insistindo, a gente é o mais breve possível, passa a nossa mensagem com respeito, né? Alguns não recebem positivamente porque acham que a gente incomoda, que a gente fala demais, que a gente só quer saber de Bíblia. Tem gente que acha que a gente não quer saber de Jesus, que a gente só quer saber desse Jeová. Enfim, são ideias preconcebidas, né? Então são pessoas que às vezes não conhecem a gente a fundo, né? Mas a gente procura respeitar as pessoas quando a gente vai de casa em casa e mostra a verdade baseada na Bíblia, né? A gente geralmente lê um texto bíblico, raciocina como orador, oferece estudos bíblicos, né? Gratuitos, que é tudo baseado na Bíblia. E deixa eu ver. Pregação na rua. A gente faz pregação informal, né? Na rua a gente procura abordar as pessoas que se mostram assim receptivas, né? Se a pessoa tá no celular, não vou para ela e dar um folheto, ler um texto para ela, né? Não faz muito sentido. Mas a gente procura ver as pessoas, por exemplo, se a pessoa tá olhando pra gente, se ela tá no ponto de ônibus esperando o ônibus, a gente aborda ela, né? Respeitosamente também, né? À medida do possível. E basicamente é isso, né? Só reforçando que eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Testemunho de Jeová, podem perguntar para mim aqui também. E eu quero agradecer a quem assistiu esse vídeo, fico muito grata. Eu compartilhei um pouquinho da minha jornada com o Testemunho de Jeová. E se você quer saber mais ou tem alguma curiosidade aí, comenta para que eu possa fazer outros vídeos. Esse já ficou com uns 17 segundos, ainda vou colocar algumas fotos quando eu vou editar. E aí vocês podem também fazer as perguntinhas de vocês. Muito grata, gente. Até a próxima. Tchau.